Olá, feras e damas! Estamos aqui hoje para nossa terceira aula. O nosso objetivo hoje da aula vai ser em trazer à tona um conceito que é importante para o estudo da eletricidade, que é o conceito de trabalho. O nosso objetivo vai ser analisar especificamente o trabalho realizado pela força elétrica quando cargas estão imersas em campos elétricos. Na nossa aula anterior, nós finalizamos o vídeo deixando em aberto essa situação, porque na aula seguinte, no caso essa, que a gente vai poder retomar as interações de cargas em campos e analisar como a força elétrica, neste caso, age e realiza sobre cargas e realiza sobre elas os trabalhos, né? Ou realiza sobre elas o trabalho. Bem, para isso eu pedi para que você em casa fizesse a leitura, né, das páginas 71 e 72 do nosso módulo 4. Eu espero que vocês tenham feito essa leitura, porque hoje a gente vai trazer à tona alguns conceitos que estão sendo trabalhados nessas duas páginas, certo? Primeira coisa aí para a gente lembrar. Na física, a gente analisa trabalho como sendo sempre a ação de uma força sobre um corpo que produz nesse corpo mudança na sua quantidade de energia. Que tipo de energia especificamente? A gente fala da energia de movimento. A gente fala da energia mecânica, dividida em cinética e potencial. Então, toda vez que um corpo está sujeito à ação de uma força e por ação dessa força ele sofre mudança na sua energia mecânica, varia a energia cinética, varia a energia potencial, a gente diz então que essa força ela está realizando um trabalho, certo? Eu poderia ficar aqui o dia todo segurando esse lápis, existe sobre ele a ação de pelo menos duas forças, mas essas forças não estão realizando trabalho, porque enquanto esse lápis estiver em repouso, a sua quantidade de energia permanece constante. Mas na hora que eu ergo esse lápis, aplicando sobre ele uma força maior que a gravitacional, ou quando eu simplesmente solto esse lápis, há uma variação na energia do lápis e isso nos remete à ação de uma força que realizou sobre ele um trabalho. Neste caso em particular, as forças que estavam agindo sobre ele era a força da minha mão, né, sobre o corpo, que eu poderia, neste caso, inclusive, denominar de força normal, que é uma força que surge pela interação de contato entre esses dois corpos, e a outra força seria a força gravitacional. E falando da força gravitacional, porque ela traz para a gente algumas semelhanças, né, com a força elétrica, que é o objeto de estudo nesse nosso momento, então o que é que acontece? A força gravitacional é uma força de campo e, neste caso, puxa constantemente esse lápis para baixo. Durante a sua queda, essa força gravitacional faz com que o lápis sofra um aumento de energia cinética, ao mesmo tempo em que ocorre uma diminuição na sua energia potencial gravitacional. Então nós temos a força gravitacional fazendo a energia cinética aumentar durante a queda do corpo e ao mesmo tempo fazendo a energia potencial gravitacional diminuir. Resultado, a força gravitacional vai estar realizando sobre esse lápis ou sobre qualquer outro corpo durante a sua queda um trabalho. Então, a gente poderia inclusive fazer uma associação. O trabalho está para a mecânica, assim como o calor está lá para o estudo da termologia. Calor é o quê? Energia térmica em trânsito. E trabalho é energia mecânica em trânsito. Qual a condição para que exista calor? Dois corpos com diferentes valores de temperatura. Qual a condição para que exista trabalho? A ação de uma força sobre um corpo que produza nesse corpo uma variação de sua energia, né? Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar esse raciocínio nos fenômenos elétricos. Como é que a força ela é responsável por realizar trabalho sobre corpos eletrizados? E para isso, eu chamo para que você acompanhe os nossos rabiscos aqui no quadro, ok? Então, olha só, eu coloquei aqui o seguinte. Primeiro, que para existir trabalho, que no nosso material é representado por W, né? Para que exista trabalho, tem que existir sobre o corpo uma variação de energia. E essa variação de energia, lembre-se, ela é sempre fruto da ação de uma força.
Então, o agente realizador de trabalho sobre um corpo é uma força. E nessa nossa análise, a gente vai estar pensando em como a força elétrica poderá realizar esse trabalho. Então, para isso, olha só essa situação. Eu coloquei aqui nessa região a representação de um corpo que está eletrizado positivamente com uma certa carga que eu chamei de Qzão. Digamos que esse corpo aqui, ele representa para a gente aquele corpo gerador de campo elétrico. Então, o que é que está acontecendo? Se ele está eletrizado positivamente, ao redor dele existe um campo elétrico. E aí eu coloquei em algum ponto, nessa região de campo elétrico, que eu estou chamando aqui de ponto 1, eu coloquei uma segunda carga também positiva. E quando eu coloco essa carga aqui e em um determinado momento abandono ela, pelas interações entre essas duas cargas, Qzinho, que é esse corpo colocado na posição 1, necessariamente termina entrando em movimento. Então, novamente, ó, cheguei aqui, ó, tem a carga geradora Qzão. Qzão está gerando campo elétrico nessa região, ok? Aí eu estou chegando aqui no ponto 1 e colocando esse corpo que está eletrizado positivamente. Deixa eu só apagar isso aqui para você não confundir o mais e o menos, né? Isso aqui é um corpo eletrizado positivamente. Eu coloco esse corpo aqui e abandono ele. Na hora que eu solto ele, o que é que vai acontecer? Como Qzinho está sofrendo interação das cargas positivas desse meu corpo gerador de campo, surge nele uma força. Como os dois corpos têm cargas de mesmo sinal, a força é de natureza elétrica e está no sentido de quê? De repulsão. Então, esse corpo aqui, ó, passa a se repelir e, através desse processo de repulsão, move-se da posição 1 para a posição 2. Nessa mudança de posição, ocorre alteração tanto da energia potencial quanto da energia cinética. Mas, professor, que energia potencial é essa aí que o senhor está falando? A energia potencial, neste caso, é uma energia de natureza elétrica. Como é isso, professor? É você pensar o seguinte: o lápis paradinho aqui na minha mão, mesmo não estando em movimento, ele tem potencial para se mover. Porque ele está sofrendo a ação da gravidade que está puxando ele para baixo. Então, na hora que eu solto, ele cai. A gente diz então que, como ele tem potencial para se mover, ele tem armazenado uma quantidade de energia potencial, que neste caso aqui é de natureza gravitacional. E aqui? Aqui é o seguinte: a carga é positiva e a carga Qzão geradora de campo também é positiva. Qual a consequência disso? Quando eu coloco Qzinho aqui na posição 1, ela passa a ter potencial para se mover. E ao ter potencial para se mover, ela armazena na posição 1 uma energia potencial, que eu estou chamando de EP1, energia potencial 1. Ela também poderá ter nessa posição 1 uma energia cinética. Lembra que a energia cinética é uma energia de corpos dotados de velocidade. Se você disser, né, ou se a situação trouxer a condição de que em 1 essa carga está em repouso, então a energia cinética em 1 vai ser 0. Enquanto ela não tiver velocidade, ela não tem energia cinética. Mas necessariamente em 1 ela vai ter energia potencial. Por quê? Porque através da força de repulsão que surge nela, ela passa a ter um potencial para entrar em movimento. Ok? Então nós temos carga na posição 1 com energia potencial 1 e energia cinética 1. Na hora que eu abandono essa carga, pela ação da força elétrica, ela começa a se mover para a direita. Ela vai então da posição 1 para a posição 2. E ao se mover para a direita, ela vai sofrendo um aumento de velocidade. A velocidade dela vai aumentando devido à ação da força. Eu já posso então pensar o seguinte: se essa força está fazendo a velocidade do corpo carregado aumentar, enquanto ele se desloca de 1 para 2, então eu posso garantir que essa força ela vai estar realizando um trabalho.
Porque ela vai estar fazendo com que esse corpo sofra aumento de energia. Que energia vai estar aumentando? A cinética. Mas na hora que uma energia aumenta, outra forma de energia tem que diminuir. Lembra lá do princípio da conservação da energia na natureza? Enquanto só houver ação da força elétrica, se a energia cinética está aumentando, tem uma outra forma de energia que vai estar diminuindo. Que energia é essa? É a energia potencial. Então, quanto mais próximo essa carga tiver de Qzão, que é a carga geradora, maior é a energia potencial. A energia potencial em 1 é maior do que a energia potencial em 2. Resultado, então, ó, a força elétrica fará a energia potencial EP do corpo carregado diminuir. E ao fazer com que ocorra variação de energia, neste caso para menos, né? Que energia vai estar diminuindo? A energia potencial. Ao fazer a energia potencial diminuir, a força elétrica vai estar realizando um trabalho. Então a gente diz neste caso aqui que a força elétrica está acelerando a carga. A velocidade da carga vai aumentando. A energia cinética vai aumentando. E na medida que a energia cinética vai aumentando, a energia potencial vai diminuindo. É semelhante, né? Faça aí uma analogia com o movimento de queda de um corpo. Na medida em que eu solto, a energia cinética dele vai aumentando e a energia potencial vai diminuindo. Mas neste caso, que energia potencial nós estamos falando? A potencial gravitacional. E aqui, que energia a gente vai estar falando? A potencial de natureza elétrica. Então, no interior de condutores, enquanto cargas estão se movendo, o que vai estar acontecendo é isso aqui, ó, variação de energia potencial. E essa variação de energia potencial é fruto de um trabalho realizado pela força elétrica. Bem, nós sabemos que esse trabalho ele pode ser calculado. Existe uma expressão, né, que muita gente aí lembra de cabeça, trabalho como sendo força vezes deslocamento. É você pensar que a força elétrica agiu no deslocamento dessa carga da posição 1 para a posição 2. Detalhe, isso aqui não está errado, mas também não é a única forma de se calcular o trabalho. Esse caso aqui, na realidade, é um caso muito específico. O cálculo de trabalho dado por força vezes deslocamento é apenas quando nós temos uma força que se mantém constante e age no mesmo sentido do movimento. E aí o que nós iremos analisar nas próximas aulas é que esse trabalho ele pode ser obtido a partir de outras variáveis, certo? Então, para quem ainda não fez a leitura, pegue o módulo, páginas 71 e 72, são as primeiras páginas do módulo 4 do volume 2, que vai trazer à tona exatamente essa análise que nós estamos fazendo de trabalho da força elétrica. Por enquanto nós vamos ficar por aqui, mas eu encontro vocês logo mais. Até já!